Capítulo 26 de Mateus. Mateus capítulo 26, do versos 36 ao 46. Está escrito assim aqui na minha versão. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Nós te agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia em deixar para nós a tua palavra na nossa própria língua. E te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu para nos guiar nos teus caminhos. E nós estamos entregues ao Espírito Santo para que ele ministre a palavra de acordo com a tua vontade, diante da nossa incapacidade em expô-la como tu queres. Nós te louvamos por estarmos aqui, pedindo também pelo pastor Rodrigo, a família dele, que onde eles estiverem estejam sendo usados pelo teu Santo Espírito na ministração da tua palavra. E abençoe os amados que não puderam estar conosco aqui nesta noite, que onde eles estejam, também estejam voltados para ti com desejo de estar em comunhão conosco. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre esta angústia de Cristo Jesus. Nós, cada vez que lemos esse texto, nós temos uma opinião sobre o assunto. Claro que aqui Jesus falou, não é? Esse pedido que ele fez a Deus aqui não era porque ele estava com medo. Muitas vezes pessoas que não entendem do assunto falam que Jesus estava com medo da cruz. Mas não é que ele estava com medo, ele estava querendo que ficasse aqui nas Escrituras Sagradas que Deus não tinha outro projeto que pudesse substituir a crucificação de Cristo. E aí, quando a gente vai imaginando, puxa, mas Deus, será que ele foi tão ingrato para o seu filho assim, que diante de um pedido desse, Deus manteve-se em silêncio?
Claro que ele não tinha outra alternativa, por isso que ele deixou que Cristo fosse para a cruz. E quando nós vemos 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, aí a gente vê por que Deus se manteve quieto diante do pedido de Cristo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então foi por isso que Deus manteve-se em silêncio diante do pedido que Cristo estava fazendo. Mas por quê? Porque é preciso morrer para ganhar a vida de Cristo em nós. E como a lei exige isso desde o Jardim do Éden, que este é o problema sério, que as pessoas todas nascem debaixo da condenação da lei do pecado, e ali o salário do pecado é a morte. Aí vocês vão falar, mas Jesus nunca pecou, realmente, ele nunca pecou, e nem peca e nem pecará. Então, por que ele morreu? Que está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, não é isso que está escrito lá? É. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se ele nunca pecou, quem que tinha que morrer então? Se o salário do pecado é a morte, quem tinha que morrer? Era eu, você e aqueles que querem entrar no céu. Porque sem a morte, no corpo de Cristo, não há remissão, não há novo nascimento. E o apóstolo Paulo deixou este recado lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 36. Ele deixou uma pista ali, que sem morrer não há novo nascimento. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. É insensatez estas pregações que a gente acompanha assim no jornal e etc. Uma salvação sem morte, isso é tapear as pessoas. Deus não achou isso, ele precisou deixar que Cristo fosse crucificado diante de um pedido tão difícil que Jesus fez. Então, esta pregação de aceitar Jesus ou fazer as obras e ser nova criatura, isso é mentira. Isso é coisa do Satanás mesmo, que mantém as pessoas nesta ignorância da necessidade de morrer para nascer. Satanás, ele quer que as pessoas continuem achando que são boazinhas, que o que elas fazem coloca no céu. Então, ele cegou os olhos. No capítulo 4 de 2 Coríntios, versos 3 e 4, nós vimos que é uma obra satânica manter as pessoas na ignorância da necessidade de ser crucificado com Cristo e morrer com Cristo. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós vimos aqui que o Satanás cegou. O que é a imagem? O que é este evangelho que o diabo não quer que as pessoas acreditem e se entreguem? Eu estava falando com o irmão Luciano aqui agora, que o problema é muito sério quando as pessoas acham que estão indo para o céu porque ouviu o Evangelho de Cristo ou porque creu no Evangelho de Cristo. E aí tem um recado lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8, que é muito importante as pessoas lerem e guardar isso aí, porque não é tão fácil assim, tá certo? Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que não conhecem e aqueles que não obedecem. Nós tivemos uma conversa com um pastor exatamente sobre isso. Ele diz, mas quem confessar que Jesus é o Senhor está salvo. Pois é, mas de quem é que Jesus é o Senhor? Daqueles que conhecem o Evangelho dele e daqueles que praticam o que ele manda. Então não adianta nós sabermos ou apenas saber e crer. É preciso obedecer. O que Jesus exige depois que a pessoa nasce de novo? O que ele exige? O que ele falou lá no capítulo 16 de Marcos, versos 15 e 16? O que ele está falando ali sobre isso? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o que é que salva então? É acreditar ou é pôr em prática? O que salva? A fé sem a obediência é morta. E a obediência sem a fé morta é. Então é preciso acreditar e obedecer a Cristo. Porque ele veio para isso. No capítulo 2 de Lucas, versículo 10 e 11, está mostrando aí que Jesus veio para isso. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, ele é o Salvador e é o Senhor. Tê-lo como Salvador não resolve. Aceita Jesus como teu Salvador. Aí, se você pensar bem o que está escrito ali, em Efésios 2, 8 e 9, vai se pensar o seguinte, e esta mensagem leva a pessoa a ser uma soberba. Porque já que ninguém aceita Jesus, eu sou boazinha, eu vou aceitar. Jesus está tão abandonado, não é? Então, é uma obra, e pelas obras ninguém vai ser salvo. Não é isso que está escrito lá? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se viesse das obras, nós não tínhamos o que agradecer a Deus. Se todos aqui fossem bonzinhos e a salvação fosse por ser bom, se todos aqui cumprissem, né, e desse esmola, e fizesse isso e aquilo, etc., não tínhamos razão para agradecer a Deus. E a obra que agrada a Deus é a gratidão e o louvor. Mas o que é louvor? Louvor é um agradecimento. E o que é o cântico? O cântico é um aparecimento. Então, a pessoa quer aparecer, ela canta, tem uma voz boa, e etc. e tal. Agora, o louvor é um reconhecimento de um favor imerecido, e a pessoa agradece. E isso faz bem. Deus se agrada disso. Lá no capítulo 3 de Colossenses, versos 15, o que está escrito? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, a paz de Deus é para aqueles que nasceram de novo, nasceram de Deus. Se é um favor que a pessoa recebeu, ela deve agradecer. Embora hoje está em moda a falta de gratidão. Hoje, ser agradecido saiu do vocabulário humano. Por isso que os filhos não pedem mais bênção para os pais, os filhos não obedecem os pais. Por quê? Porque não são ensinados a agradecer. Agradecer aos pais pelo que os pais estão fazendo por eles. Eu já ouvi marmanjo dizer:
Quem mandou o senhor me pôr no mundo? Agora o senhor aguenta. Sabe? Então essa é a gratidão que as pessoas têm também por ter sido geradas por Deus, ou pensado que fossem geradas. Porque quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, pela promessa que Cristo fez, não pelo que ela faz, o que é que está escrito aí no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versos 32 e 33? O que está escrito? Claro que vocês sabem de cor, mas o diabo não quer que a gente saiba de cor. Claro que ele quer ouvir. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então é por isso que Deus não respondeu para Jesus positivamente? Porque ele tinha que ir para a cruz, nos atrair no corpo dele e morrer a nossa morte, que ele não era pecador, ele não tinha que morrer. Se o salário do pecado é a morte, então a nossa morte no corpo dele é porque ele nos atraiu no corpo dele. Veja bem que ele nos atraiu para fazer morrer o velho homem. E quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a gente vai abonar isso que está escrito. O que está escrito lá? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se ele não conheceu o pecado, por que ele morreu naquela cruz? Porque ele nos atraiu no corpo dele. Ele foi feito pecado, não pecador. Ele foi feito pecado. E era o único jeito que Deus tinha para justificar o pecador do pecado do Jardim do Éden. Porque aquele pecado do Jardim do Éden que Adão cometeu é que leva a pessoa para o inferno. Será que a fruta que o Adão comeu estava contaminada e foi isso que aconteceu? Não. Foi que ele não creu na palavra de Deus. Como ele não creu na palavra de Deus, ele foi expulso do Jardim do Éden. Por que ele não creu na palavra de Deus? Porque o diabo fez uma oferta para Eva, que se ela comesse daquele fruto, era mentira de Deus, que eles não iam morrer. Ia ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. E aí, como Eva, sendo vaidosa, quis ser igual a Deus, comeu e não morreu. Adão pensava que era morte física, mas não era, separação. Então a morte aqui na Bíblia Sagrada significa separação. A pessoa está morta para Deus desde que nasce. Essa morte para Deus exige morte para a lei. E onde é que morre-se para a lei? No corpo de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 4. Então há uma ignorância sobre isso? Por quê? Porque Satanás realmente cegou o entendimento das pessoas para elas não crerem. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Crê no quê? Esse é o ponto. Justiça de todo aquele que crê no quê? Porque essa palavra crer está contaminando as pessoas. Eu creio em Jesus, eu creio. Mas o que significa esse fim da lei para os que creem? É aquilo que está escrito em Romanos capítulo 7, versos 4. O fim da lei que prende a pessoa. O diabo só tem este remédio para ser justificada. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Se não morre, não dá frutos para Deus. Não faz diferença nenhuma entre aqueles que não morreram e os que acham que morreram. Porque na Bíblia está escrito que aqueles que morrem dão muito fruto. Se morrer, dá muito fruto.
Qual é o fruto que Deus espera de uma nova criatura? Outra criatura dele, de Deus. Um outro filho de Deus. É esse o fruto que Deus espera de cada um e a nossa gratidão e o louvor. Eu pensei que era construir igreja, fazer... Não. Isso aí não é próprio nosso. E nós podemos salvar alguém? Não. Quem salva é Cristo. Então, por que está escrito? É porque quando a pessoa nasce de Deus, é Cristo que vive nela. Não é mais ela que vive. Então, ela está vivendo para Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, o que está escrito sobre isso? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esses são aqueles que vivem. Aí aquele que não aceitou a mensagem não está vivendo? Não, ele está vivendo para o diabo. Está morto para Deus e vivo para o diabo. E quando Deus gera a pessoa, aí ela vai agora ter a vida de Cristo. É Cristo vivendo nas pessoas é que leva outras pessoas a vir a acreditar. Quando a velha criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, é nesse sentido. Por que ela não espera a manifestação dos líderes religiosos? Porque ser líder não significa que Cristo viva nele. Não. Então, a velha criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao 21. O que está falando ali a palavra de Deus através do Espírito Santo? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então elas esperam a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Aí a própria Bíblia responde, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra por que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós vimos aí que aquele que está morto junto com Cristo na cruz, foi ressuscitado por Deus, pelo poder de Deus. E agora? Agora é Cristo vivendo nesta pessoa. É isso que as pessoas que esperam a ser libertas da condenação através da manifestação dos filhos de Deus. Tem acontecido isso com o irmão, com a irmã? Tem acontecido? Não sei. Então é isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. A esperança da criatura é a manifestação dos filhos de Deus. E aí a gente fica olhando no capítulo 4, 10 e 11 de 2 aos Coríntios, e a gente fica pensando, está aqui então a solução do problema da velha criatura. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Para quê? Aí no versículo 12 está mostrando para quê?
De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando você está entregue à morte no corpo de Cristo, Cristo está sendo a sua vida e as pessoas querem ver Cristo através do seu viver, do meu viver. Então é isso que acontece com aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo. O acreditar não é uma questão de eu creio e tudo bem. Não. Esse acreditar aí é aquele de Hebreus capítulo 11, versos 1. É esse tipo de fé. Não é aquela fezinha que nós temos, mas é aquela que Deus dá para nós. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a fé salvadora. A fé é o firme fundamento. Fundamento, sim. Eu estou fundado nesta fé. E é a prova daquilo que você não vê, mas vai acontecer. Então, vai acontecer a entrada no céu daqueles que nasceram de novo, gerados por Deus. Vai. Então, fica tranquilo. É isso. Você foi realmente liberto da condenação eterna através da morte no corpo de Cristo. Porque se não morreu com Cristo, o pecado ainda está no Senhor, na Senhora, em você. Tá certo? É preciso morrer com Cristo, não é em, é com. Para poder ficar livre desse tal de pecado que leva as pessoas para o inferno. Qual que é esse pecado? É aquele de Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse é o pecado, a incredulidade, não crer na palavra de Deus. Agora, quando nós cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, mas eu não senti nada, mas está escrito. Então, se cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, conforme Ele prometeu, o ser crucificado e o morrer com Cristo é a solução. Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, você creu? Está resolvido o problema. Deus já te justificou. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Essa morte aí é aquela morte pela fé de que você foi crucificado com ele e morreu com ele. Não é outra morte, aquela de dar um tiro na cabeça ou uma punhalada no coração. Não, esse tipo de morte aí leva você para o inferno. Mas é morte pela fé de que Cristo te atraiu no corpo dele, que você foi crucificado com ele e morreu com ele. Então, por que o Senhor fala que João 12:32 é a porta de entrada? Porque essa é a oferta que Cristo faz. Ela está no presente em qualquer tempo. Agora, o ser crucificado está no passado. O tempo do verbo está no passado. Romanos 6,6 está mostrando aí no passado. Sabendo que você foi. Mas foi quando? Quando Cristo foi. Não é isso que está aí no passado? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, está no passado? Tá. E como é que se explica isso? É uma lei. Não é que vai acontecer com cada pessoa que crê. Não. Quando você crê que Cristo é a porta, e essa porta é a sua atração no corpo dele na cruz, mas é crer com a fé que Deus dá. Aí você já entrou nesta bênção gloriosa de ser crucificado com ele, morto com ele e ressuscitado com ele. Efésios 2,6 está no passado, não no futuro. Não é que vai acontecer. Não, já aconteceu. E nos ressuscitou juntamente com ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então está no passado. Juntamente com ele, mas eu não tinha nem nascido, mas é uma lei. A porta de entrada é crer que foi atraído no corpo de Cristo. Ele precisava morrer? Não. Ele não tinha pecado. Mas o salário do pecado é a morte. Pois é, mas você fez dele pecado quando ele te atraiu no corpo dele. Isso é pela fé, isso é espiritual, não é coisa material. Quando nós tratamos do Velho Testamento, nós vamos ver que isto é material, mas o Novo Testamento é espiritual. E muita gente está lá no Velho Testamento esperando ainda que vai acontecer aquilo que já aconteceu. Está feita esta obra, completa. Para que então Jesus orou e Deus não atendeu a oração dele, de passar dele este cálice? João 3,17 mostra aí por quê. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pois é, e quando ele orou a Deus, no capítulo 17 de João, versos 4, o que ele falou para Deus? Ali ele estava tratando com Deus sobre esta obra que Deus deu para ele fazer, que é a salvação das pessoas. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Consumado. Qual a obra que Deus deu para Jesus? Salvar o mundo da condenação eterna. E ele está falando, está consumado. Pois é, mas é preciso crer, né? Crer no quê? Que ele nasceu há 2000 anos atrás? Não. Crer que você foi crucificado com ele, né? Morto com ele, mas pela porta que é a atração no corpo dele, conforme ele prometeu. A porta é essa, não se esqueça. Sem a sua atração, não há crucificação. E se não há crucificação, não há morte. Por isso que o texto estava falando ali para nós. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. O que é julgando nós? Cheguei a esta conclusão. Se Cristo me atraiu no corpo dele, quando ele estava na cruz, eu fui crucificado com ele. E se Cristo morreu, eu morri com ele. Então é esse o ponto daquele 2 Coríntios 5,14. Quer dizer, eu cheguei a esta conclusão. Isso chama-se raciocínio. A Bíblia Sagrada é para ser meditada com raciocínio. Não é, você precisa nascer de novo. Mas por quê? Porque você está morto para Deus. Você precisa nascer de novo, nascer de Deus. Por quê? Porque carne e sangue não entra no céu. Tem que nascer do Espírito. E quando é que Deus, então, gera a pessoa espiritualmente falando? Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18. Ele só gera uma pessoa quando acontece isso com uma pessoa. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, tudo isto provém de Deus. Que tudo isso o quê? A minha atração no corpo de Cristo foi Deus que me deu fé, para mim crer, porque é Ele que dá fé. A minha crucificação com Cristo é porque está escrito na Bíblia Sagrada, que aqueles que foram atraídos no corpo dele foram crucificados com Ele, foram. Não é que está sendo agora ou vai ser amanhã. E aquele que foi crucificado com Ele, morreu com Ele. Está no passado? Está no passado. É raciocínio? É raciocínio. E se morreu com Ele, ele ficou morto? Não. Ele ficou 3 dias, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus. Quando a gente lê lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13 ali, nós vemos que não foi uma questão de nele, não, é com Ele. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E,
quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então está claro aí que quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo, morto com Ele, Deus já nos ressuscitou junto com Ele. Mas que história é essa? Junto com Ele? É uma lei. Tá? E aí é o texto que nos leva a não estar confessando pecado. Eu confessei meus pecados. E aí, o que adiantou? Não adianta nada confessar pecado. Porque Deus só justifica a pessoa quando ela acredita na palavra dele e põe em prática, perdoando todas as ofensas. Mas e o pecado? O pecado foi na sua morte no corpo de Cristo. Por isso que as pessoas não entendem o que está escrito em João 16, 8 e 9. É exatamente esse o ponto que leva as pessoas para o inferno. O que está escrito lá? Na palavra de Cristo mesmo. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. É Jesus falando. Mas você acredita que Cristo te atraiu no corpo dele? Não, eu não estava nem aqui ainda. Então você crê no quê? Eu creio que ele nasceu, foi crucificado. Você crê por quê? É porque os outros falam. Então é esse o ponto. O pecado é não crer que você foi atraído no corpo de Cristo, que é a solução que Deus tem para resolver o seu problema. Aí quando você foi atraído no corpo de Cristo, crucificado com Ele, morto com Ele, aí Deus te justifica deste pecado e você passa a pertencer a Cristo. Aliás, é o único jeito que Deus tem. Romanos 7,4 é o único jeito que Deus tem para a pessoa mudar de proprietário. Não é fazer penitência, não é jejum e oração, não é ler a Bíblia. Não, tem gente que lê 20 vezes a Bíblia Sagrada, mas não acreditou que foi atraída no corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então isso aí já foi lido uma vez aqui, então por que ler outra vez? Que é necessário. É a única maneira que a pessoa tem de mudar de proprietário. Por quê? Quando ela nasce, ela pertence a quem? Ao diabo. O diabo tomou posse das pessoas. Desde o jardim do Éden, ele tomou posse do Adão e Eva, porque aquele em quem você crê, você passa a pertencer a ele. Então eles creram no diabo, passaram a pertencer ao diabo. A geração adâmica toda pertence ao diabo. Por isso que tem que nascer de novo. Aí quando a gente lê 1 Coríntios 15, 22, a gente tem esta ideia. Quer dizer, se você continuar em Adão, vai estar morto para Deus. Tem que estar em Cristo para viver para Deus. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tem que mudar de proprietário. Novo nascimento é isso, mudar de proprietário, mudar de pai. Por quê? Porque as pessoas que não nasceram de novo têm como pai o diabo. João 8,44. Precisa mudar este pai. Isso aí é através da nossa atração, crucificação e morte. A gente tem que realmente repetir e muito. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aquele povo ficou bravo com Cristo, em vez de falar, e como é que eu tenho Deus como meu pai? Né? Ele ia explicar para eles, mas eles ficaram bravos. Não, nós não temos, nós somos também filhos de Abraão. Que isso?
Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam. Porque o Filho de Deus crê na palavra de Deus. O Filho de Deus tem o raciocínio da palavra de Deus. Se não é filho de Deus, não tem o raciocínio. Ele quer brigar com os outros quando nós levamos a palavra para a pessoa. Antes de sair de casa, eu recebi uma ligação de Barretos. Então, é assim, as pessoas ouvem a mensagem no CD e querem discutir. Eu não vou discutir. Então, a mensagem está aí, o recado está aí. Se não nascer de novo, fogo eterno. E se falar que nasceu de novo, mas não obedecer? Fogo eterno. Mas por quê? Porque fé sem obediência é morte. E a obediência que todo mundo faz aí por aí afora, né? Obedece tanto, às vezes vai na igreja todo dia, 2 vezes. Essa obediência resolve? Não. Por quê? Porque não tem a fé que foi atraída no corpo de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele me deu margem para mim realmente repetir aquilo que é necessário para as pessoas descansarem em Cristo Jesus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. É isso mesmo. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Esse já é um outro assunto, né? Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros. Por quê? Porque são eles que impedem as pessoas de entrarem no céu. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Aí no 15 o próprio Jesus fala, olha, toma cuidado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Por quê? Não falou no 15 aí? Por que é tão difícil? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O próprio Jesus está falando, Paulo falou e todos os outros, Pedro falou. Então é necessário tomar cuidado com os falsos profetas que arrumam uma mensagem salvadora sem morte no corpo de Cristo. Se não morrer, não nasce. Agora, se morrer, aí nasce de novo. Mas não é morte física, não, é morte espiritual. Eu creio e me entrego à morte no corpo de Cristo. Está certo? É uma questão de raciocínio. Quando nós lemos Romanos 6,11, precisa tomar cuidado com a sua versão. É isso que ele fala aí. Quer dizer, você ouviu, e agora? Você se considera morto? Sim. Por quê? Porque está escrito que se não morrer, não nasce. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Por que tem que tomar cuidado com essa versão? Que de repente a sua versão diz, considerai-vos como morto. Aí é fingimento. Aí é um prato cheio para os que, né, não perfumam um perfume de Cristo, aquelas flores fajuta, que chama? É bonita, parece, né, de verdade, mas é mentirosa. Então é isso aí, viu, irmãos? O necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, nada feito. Nada feito. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio glorioso que temos de estar aqui junto com estes amados irmãos, sabendo da deficiência nossa em expor a Tua palavra, deixamos com o Espírito Santo para que Ele
complete tudo aquilo que faltou, Senhor. Nós não conseguimos fazer as pessoas crer, mas o Espírito Santo há de convencê-las por misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, um bom descanso. Bom descanso para vocês. Para mim também.